Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aula sobre forças intermoleculares ou interações intermoleculares, né? Tudo a mesma coisa, nomenclatura diferente, mas a gente está dizendo a mesma coisa. Antes da gente entrar específico nessa parte, a gente precisa fazer um remember, a gente precisa fazer um flashback de alguns conceitos aqui para a gente não se embolar lá na frente. Então vamos começar aqui na primeira coisa que a gente precisa lembrar, que quando eu trabalho com átomo mais átomo, eu estou formando, uma molécula. Átomo mais átomo dá origem à molécula. E quando eu junto átomo mais átomo, eu estou fazendo uma ligação química, ok? Então, átomo mais átomo faz ligação química. Essa ligação química pode ser iônica, pode ser uma ligação química covalente ou pode ser uma ligação química metálica. Indiferente do tipo de ligação, se você está juntando átomo mais átomo, você está dando origem a uma molécula e isso é feito por meio de ligações. Agora, quando você pega uma molécula e coloca essa molécula em contato com outra molécula, elas não estão se ligando, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, isso aqui não tem uma ligação. Molécula mais molécula vai dar origem à substância, que é o macroscópico que a gente consegue ver, né? Eu dou origem à substância simples, substância composta, essas substâncias podem estar formando um sistema puro ou podem estar formando uma mistura, enfim. Molécula com molécula dá origem à substância. Molécula e molécula não faz ligação, elas fazem interações. Mais propriamente dizendo, elas fazem interações intermoleculares. Esse inter aqui, gente, significa entre moléculas. Então é a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, interação entre moléculas, ok? Então a gente vai estudar as interações que as moléculas fazem para poder dar origem às substâncias que a gente conhece. Só que quando a gente trabalha com o conceito de interação intermolecular, a gente leva muito em consideração a polaridade da substância. Então, saber calcular a polaridade de uma molécula é imprescindível para que você consiga determinar qual é a interação que aquela molécula consegue fazer. A gente tem que lembrar que a gente tem moléculas que são polares, que são as moléculas que têm um somatório vetorial diferente de zero, tem um vetor resultante para elas. E a gente tem as moléculas que são apolares, né? São aquelas moléculas que têm um somatório que é igual a zero. Meu igual tá parecendo um diferente. Deixa eu melhorar ele aqui. Isso. São iguais a zero, tá? Nossa, eu esqueci como que eu calculo polaridade. Vamos relembrar. Primeira coisa que a gente tem que fazer, desenhar a molécula. Quando eu falo de desenhar a molécula, eu estou falando da fórmula estrutural. Então, você vai ter que botar lá como que é a estrutura da sua molécula. Vai ter que fazer a fórmula estrutural dela, desenhar as ligações que estão envolvidas naquela molécula, tá? Ligação simples, dupla, tripla, tem que botar lá. Depois, você vai traçar o seu vetor para o cálculo do momento. O vetor, ele sai de quem é menos eletronegativo e vai para quem é mais eletronegativo. E aqui a gente trabalha com outro conceito, que é o conceito de eletronegatividade. A gente tem a fila de eletronegatividade, né? Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Saí carregado, tem um carbono aqui, para o hospital. O flúor é o elemento mais eletronegativo que a gente tem na tabela, o hidrogênio é o elemento menos eletronegativo. Então, você sempre vai comparar em par os elementos da sua molécula para poder traçar o vetor que existe entre elas. E depois você vai fazer o somatório, né? Vai calcular esse momento. Se o seu somatório de vetor for igual a zero, a molécula é apolar, quer dizer que ela não tem polos. Se o seu somatório de vetor for diferente de zero, a sua molécula é polar, quer dizer que ela tem polos. Muito bem, vamos entender isso na prática. Pessoal, então a gente vai fazer o seguinte, vamos começar a falar de interação intermolecular agora, e aí a gente vai entender como é que a polaridade entra nesse rolê aqui.
Primeira interação intermolecular que a gente vai ver é a interação de polo, ou de polo permanente, depende do livro, né, para poder dizer essa nomenclatura. Quem faz esse tipo de interação? Somente moléculas que são polares. Olha aí, ó. Se a sua molécula é polar, quer dizer que ela tem um momento vetorial diferente de zero. Coloquei aqui de exemplo a molécula do ácido cianídrico, o HCN. Se a gente fizer a representação do HCN, quem faz mais ligação é o carbono, ele vai ficar no centro da molécula, hidrogênio numa extremidade, nitrogênio na outra. E agora a gente vai para representar as ligações. O carbono ele tem que fazer 4 ligações, ele está na família 4A da tabela periódica. O nitrogênio está na família 5 da tabela periódica, quer dizer que para chegar em 8 faltam 3, então ele precisa de fazer 3 ligações. O hidrogênio faz uma ligação só. Então, se o hidrogênio faz uma ligação, ele vai fazer uma ligação simples com esse carbono. O hidrogênio já está estável. Só que falta mais 3 para o carbono e 3 para o nitrogênio. Então, eles vão fazer uma ligação tripla. Se você ficou na dúvida em como que tu vai fazer esse desenho, como que eu estou tirando, da onde que eu tirei esse tem de ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, dá um pause nesse vídeo. Vai lá na aula que está aqui no canal sobre ligações, ligação covalente, tá? Dá uma assistida lá. Tem uma aula também específica sobre representação de fórmula estrutural e eletrônica. Assiste a aula lá e aí depois tu volta aqui que vai ficar muito mais claro, beleza? Então, olha só, fiz a minha representação. Vou agora traçar o meu vetor. O vetor, ele sai de quem é menos eletronegativo e vai para quem é mais. Então, ó, entre hidrogênio e carbono, se eu pegar a minha fila de eletronegatividade, ó, o hidrogênio, ele é menos eletronegativo que o carbono. Então, o vetor vai sair do hidrogênio e ir para o carbono. Ok. Agora, entre carbono e nitrogênio, ó, o carbono, ele é menos eletronegativo que o nitrogênio. Então, o vetor vai sair do carbono e ir para o nitrogênio. Quando eu fizer o somatório disso aqui, olha, eu tenho 2 vetores de mesma direção, mesmo sentido, então eles vão dar um vetor resultante grandão, ó. Essa aqui é a resultante. Então eu tenho um vetor resultante, então o meu momento aqui é diferente de zero. Minha molécula de HCN é polar. Muito bom. Se ela é polar, ela vai fazer a interação de polo, ou seja, aqui eu tenho uma molécula de HCN, aqui eu tenho outra molécula de HCN. Quando eu falo que eu tenho um dipolo, quer dizer que na minha molécula eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Quem aqui na minha molécula é o polo positivo? O hidrogênio, que é o menos eletronegativo. Quem é o polo negativo? O nitrogênio, que é o mais eletronegativo. Então, a molécula ela já tem polos, é como se as cargas positivas se concentrassem de um lado e as negativas do outro. Então, os polos opostos se atraem. Então, para essa primeira molécula de HCl1 aqui, ela vai se aproximar dessa segunda molécula de HCl, e aí o polo negativo dessa molécula de HCl vai atrair o polo positivo dessa segunda molécula, e aqui vai ocorrer a minha interação. Polos de sinal contrário vão interagir, ok? Como eu tenho milhões e bilhões de moléculas para dar origem a uma substância, eu tenho milhões e bilhões de interações ocorrendo ao mesmo tempo. Mas todas elas se baseiam nesse raciocínio aqui. Tá? Então, interação de polo é feita por substâncias que são polares. Do contrário, nós temos a interação de polo instantâneo e de polo induzido. Nesse caso aqui, o rolê é feito por moléculas que são apolares. Moléculas que são apolares apresentam um momento igual a zero. Botei de exemplo aqui a molécula do CO2. Quando a gente desenha o CO2, o carbono vai ficar no centro, porque ele faz mais ligação. Oxigênio numa extremidade, oxigênio na outra. Cada oxigênio precisa de fazer 2 ligações para ficar estável, e o carbono precisa de 4. Então, dupla ligação, dupla ligação.
Entre carbono e oxigênio, eu sei que o carbono é menos eletronegativo que o oxigênio. Então, o vetor vai sair do carbono e vai para o oxigênio. Do carbono e vai para o oxigênio. O que eu tenho aqui? Vetores de mesma direção, sentido contrário e que tem o mesmo módulo. Quando eu somo isso aqui, ó, meu momento é igual a 0. Quer dizer que essa molécula é apolar. Se ela é apolar, ela vai fazer a interação de polo instantâneo e de polo induzido. Pessoal, o que esse nome está falando? Olha, dipolo, quer dizer que tem dois polos, né? A gente já falou sobre isso, positivo e negativo. Instantâneo. O que instantâneo quer dizer? Que é uma coisa que acontece no instante, é rápido. Aconteceu ali. Quer dizer que ele já era um dipolo? Não. Quer dizer que por um instante, a minha molécula que é apolar, que não tem polos, né? O A quer dizer não, é um prefixo de negação. Então, a molécula apolar, que é uma molécula que não tem polos, por um instante vai se transformar em um dipolo. Então, ó, aqui tem uma molécula que não tem polos, minha molécula de CO2, ela não tem polos. As cargas estão aqui, ó, não tem separação de cargas. Mas por um instante, de forma natural e extremamente espontânea, essas cargas vão se ordenar de maneira a separar os polos. Então, por um instante, ela vai se transformar em um dipolo. Quando ela se transforma nesse dipolo, ela se transformou aqui no dipolo, tá aqui bonitinho, o que ela vai fazer? Ela vai induzir outra molécula de CO2. Então, aqui eu tenho uma molécula de CO2 que virou um dipolo instantâneo. Essa molécula aqui vai induzir outra molécula de CO2 a também se transformar em um dipolo. Olha o nome, dipolo induzido. Essa segunda molécula aqui vai ser induzida a se transformar em um dipolo. Então, ela vai ter o processo de separação de cargas. E aí o rolê acontece, ó. Polos de sinais contrários se aproximam para que a interação ocorra, tá? O que a gente tem que levar em consideração? Qual interação é mais forte? A dipolo-dipolo ou a dipolo instantâneo-dipolo induzido? Com toda certeza, a dipolo-dipolo é mais forte do que essa aqui de baixo. Por quê? A dipolo-dipolo trabalha com um processo de separação de cargas que é natural. As substâncias já têm polos nela. Nesse caso aqui, não. A minha substância cria um polo de maneira instantânea. Então, da mesma forma que ela cria esse polo, ela descria, né? Não existe a palavra descria. Ela deleta, ela desfaz. Desfaz é bom. Ela desfaz esse polo, tá? Então, essa interação aqui é uma interação bem fraca. Por quê? É muito fácil você romper uma coisa que não é espontânea, né? Se não é espontânea, é muito tranquilo de ser rompido. A terceira interação é a ligação de hidrogênio, que com certeza vocês já ouviram falar lá em biologia, quando vocês estão estudando as biomoléculas, necessariamente quando a gente está falando de proteína e cadeia de aminoácido, vocês já devem ter ouvido falar de uma ligação que se chama ligação peptídica. A ligação peptídica nada mais é do que uma ponte de hidrogênio. Antigamente tinha o nome de ponte de hidrogênio, hoje a gente fala ligação de hidrogênio. Nada mais é do que uma ligação de hidrogênio que está acontecendo entre as substâncias, tá bom? Quem faz ligação de hidrogênio? Moléculas polares. A gente já conhece qual que é o rolê da molécula polar, né? Tem que ter um momento diferente de zero. Ok. Mas além disso, além dela ser polar, ainda tem uma outra condição. Eu tenho que ter o hidrogênio se ligando de forma direta na molécula a flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. Então, não basta ela ser polar, porque se ela só for polar, ela vai fazer dipolo-dipolo. Agora, se ela for polar e tiver hidrogênio se ligando a flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, ela vai fazer a ligação de hidrogênio. É o que acontece na molécula da água. Quando eu pego a molécula da água, o que é a representação da água? Ó, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Eu tenho uma ligação direta do hidrogênio com o oxigênio. Essa substância aqui, com toda certeza, faz ligação de hidrogênio. Mesma coisa na amônia. Nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Eu tenho hidrogênio se ligando de forma direta ao nitrogênio. Então, com certeza, essa interação aqui é do tipo ligação de hidrogênio, tá?
Quem é mais forte? Gente, a ligação de hidrogênio, ela é muito forte. De todas as interações que a gente tem, a mais forte é a de ponte de hidrogênio, a ligação de hidrogênio. Por quê? Porque eu estou ligando alguém que é pouco eletronegativo, é o menos eletronegativo da tabela, com pessoas que são muito eletronegativas. Então é como se eu estivesse juntando um polo que é muito positivo com polos que são muito negativos. Eletrostaticamente falando, essa ligação é muito estável. Então é muito difícil de romper uma interação do tipo ligação de hidrogênio. Você vai precisar de muita energia. Se tu vai precisar de muita energia, eu estou querendo te dizer que o ponto de ebulição dessas substâncias aqui é muito alto. Pensa na água, gente. A temperatura normal, né? 1 atm de pressão, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Tu tem noção do que é uma coisa a 100 graus Celsius? Demora muito, cara. É uma temperatura muito alta. Tu precisa de muito calor para chegar em 100 graus Celsius. Então, se ela tem um ponto de ebulição alto, provavelmente é porque é difícil de romper as interações das moléculas. Por quê? Porque ela está fazendo interação do tipo ligação de hidrogênio. Em ordem de força, a gente tem a ligação de hidrogênio é a mais forte, depois vem a dipolo-dipolo e depois vem a dipolo instantâneo dipolo induzido. Ah, mas tu esqueceu de uma. Gente, a interação íon-dipolo é um caso à parte. Tem material que considera como interação, tem material que não considera. Por quê? Porque a interação íon-dipolo só acontece em soluções. O que é uma solução? Uma solução é um nome chique, né, de uma mistura homogênea, mas a gente não fala assim. Uma solução é uma mistura formada por um solvente e um soluto, tá? O meu solvente aqui tem que ser polar, é a primeira regra. O meu solvente tem que ser polar. Então, vamos imaginar que eu tenho água. A água é polar? É. Então, massa, meu solvente é polar. E o meu soluto? O meu soluto, ele tem que ser iônico, para ele poder liberar íons, ou ele tem que passar pelo processo de dissociação iônica ou ionização. Ou seja, ele tem que ser capaz de liberar íons na presença da água. Ah, mas e se eu botar uma substância aqui que não libera íons? Então, não vai ter a interação íon-dipolo. Porque o nome da interação é íon-dipolo. Então, o que tu tem que ter? Tu tem que ter íons e tu tem que ter alguém que seja dipolo. Quem é o dipolo aqui? O seu solvente, que é polar, né? Então, ele já é um dipolo natural, ele já tem polos naturais. Botei aqui de exemplo, ó, NaCl. NaCl é uma substância que faz ligação iônica. Então, quando tu coloca ela na água, ela vai liberar Na+, e Cl-. Ou seja, os íons Na+, e Cl- vão interagir com o dipolo, que é a molécula da água. E aí vai ocorrer a solubilização desse sal e também a interação íon-dipolo, para que isso aconteça. HCl. HCl não é uma substância iônica, isso aqui é um ácido. Ácidos passam pelo processo de ionização. Ou seja, eles liberam cargas H+ e Cl-. Se eu estou liberando íons, eu tenho a possibilidade de formação da interação íon-dipolo. Então, aqui eu formo a interação íon-dipolo. O íon H+ e o íon Cl-, eles vão se interagir, né? Eles vão interagir com o dipolo natural aqui, que no caso é o meu solvente, a água, ok? Então, pessoal, a gente tem esses 4 tipos de interação intermolecular. Para você saber qual tipo de interação a sua molécula faz, é necessário que você saiba calcular o momento da sua molécula, para você dizer se ela é polar ou se ela é apolar. E para que você calcule esse momento, é necessário que você observe a eletronegatividade da substância, que você trace a sua molécula e que você faça a representação estrutural dela, ok? O objetivo dessa aula era esse, espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima!